Está aumentando muito o câncer coloretal em jovem e a nossa ideia é estudar o trato aéreo digestivo para ver aonde que... Porque se chegou no colo, passou pela boca, né? Então, por que não provoca nada nesse trajeto até chegar no colo? É porque fica muito mais tempo no colo. Então, tentar entender o que está acontecendo com esses jovens, se eles estão... Se a alimentação é diferente, existem hipóteses de que o leite materno pode estar causando isso, porque as mães que estão amamentando agora, elas passaram por uma exposição grande de ultraprocessados. Então, pode ser que esse leite tenha sido modificado. Meu nome é Marco Lisboa e esse é o videocast Desenquadrando. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Maria Paula Curado. Ela formou em Medicina pela Universidade de Goiás, fez mestrado em Cirurgia da Cabeça e Pescoço, e na sequência, doutorado em Oncologia na Fundação Antônio Prudente, AC Camargo, em São Paulo. Passou 10 anos na França, chefiando o Departamento de Epidemiologia da OMS, né? E há poucos anos foi tema na Nature, né? Uma das mais importantes revistas científicas do mundo, pelo seu trabalho. Maria Paula, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, muito obrigado ter essa oportunidade de conversar com você. A sua carreira no começo era muito voltada aos procedimentos tradicionais no combate ao câncer. Câncer é diagnóstico o mais precoce possível, vamos fazer a cirurgia, tirar o câncer e eventualmente algum tratamento posterior de quimioterapia ou radioterapia, né? Mas nos anos 80 você faz uma transição para uma abordagem inovadora no tratamento do câncer via epidemiologia e estatística. O que aconteceu? Eu terminei minha residência aqui em cirurgia de cabeça e pescoço e voltei para Goiânia. E lá em Goiânia eu comecei a atender os pacientes jovens, 37, 38 anos, com tumores muito grandes, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, eu fazia cirurgia enorme, passava 10 horas fazendo e daí 2, 3 meses recidivava tudo, o paciente morria, eu punha gastrostomia, então ficava pior. Parecia que o que eu estava fazendo não estava adiantando nada. Então eu pensei assim, será que eu não teria que investigar ou tentar identificar quais são as causas dessa mudança? Aí fui pesquisar e vi que uma das formas seria estabelecer um registro de câncer de base populacional, ou seja, identificar os casos, da onde que eles estavam vindo e o endereço, a idade, e comecei a coletar os casos e pedir colaboração dos laboratórios para a gente montar o perfil da população de Goiânia com relação à incidência de câncer. Naquela época também, né, a lei de proteção de dados não existia, então a gente pegava o dado do paciente, registrava e comecei a criar uma base de dados com as informações para entender como é que era o câncer em Goiânia. Quer dizer, o pulo do gato aqui, você inclusive chefia o Departamento de Epidemiologia e Estatística da AC Camargo. O ponto de mudança aqui foi, eu quero entender quais são as causas, né? Claro que tem causas genéticas, mas também tem as causas do ambiente, das escolhas de consumo, os hábitos da pessoa, e para descobrir isso eu preciso catalogar, né? Registrar quem é a pessoa, quais são os seus hábitos, quais são os hábitos da comunidade, para poder preventivamente atuar sobre o câncer. Isso, para identificar os grupos de risco. Então, por exemplo, se eu pego lá todo mundo com câncer de boca, todos os casos que chegaram com câncer de boca, e eu registro os casos, de repente eu começo a ver que está havendo um caso de boca em mulher. Parece que a língua oral está aumentando em mulher, que é diferente do homem. A mulher não fuma tanto, não bebe tanto. Então, quando a gente cadastra os dados e cria uma base de dados, a gente torna possível identificar quem são as pessoas que têm mais chance de ficar doente. E aí a gente pode começar a prevenção. Cada paciente é uma informação única, e essa informação única, ela vale, é uma joia, entendeu? E a gente tem que usar toda aquela informação. O que eu aprendi muito com o seu trabalho é como é muito mais complexo do que parece. Não é simplesmente o câncer de boca, né? Você tem um palato mole, tem um palato duro, tem a língua, tem a... né? Você tem a questão... da orofaringe. Vários problemas podem ser, e os diagnósticos são muito diferentes e as causas são muito específicas, né?
E o câncer de boca, o Brasil tem uma incidência alta de câncer de boca, né? Sim. E tem estados aqui no Brasil, a gente fez um trabalho no Espírito Santo, Vitória, tem uma incidência muito alta, quase 16 por 100 mil casos, entendeu? Por quê? A gente não sabe, aí que está, entendeu? Não, a gente não sabe que os fatores conhecidos para o câncer de boca, tabaco e álcool, já estão tudo certo. E quando entra a orofaringe, entra o HPV. Aí, se você fizer as contas... Explica o HPV, porque isso é importante. O câncer de colo de útero, em 99%, é causado pelo HPV. E no homem, principalmente no homem, na base da língua, atrás da língua lá, pode ter HPV também. E esse HPV é igual ao HPV da mulher. 16 e 18. Esse vírus, ele tem um poder de carcinogênese. Esse vírus, ele causa o câncer de orofaringe, que é um câncer que está aumentando muito, principalmente em indivíduos mais jovens. Entendeu? E entre as mulheres também, não? E entre as mulheres também, mas mais no homem do que na mulher. Mas eu acho que era 4:1. 4:1, agora está 2:1. Isso orofaringe. Se for língua oral, essa que a gente põe para fora, a mulher está ficando quase igual ao homem também. O que a gente está vendo é que está aparecendo muito caso avançado em paciente jovem. E a gente não sabe direito por quê. Está faltando descobrir alguma coisa. Uma outra causa que a gente está vendo que é cada vez mais importante é o second-hand smoke. Fumante passivo. Todo mundo deixa de fumar, mas tem uns que estão fumando lá fora e estão batendo papo com ele. Esse também tem importância. E a gente já viu que o cara que já fuma, ficar perto de outro que fuma, não vai mudar nada. Mas o cara que nunca fumou e ficou perto do que fuma, o efeito carcinogênico da fumaça é alto, é grande. Ele atinge mais a pessoa que nunca fumou do que quem fumou, porque quem fumou já está resistente. Esses fatores, eles têm que ser registrados e têm que ser identificados. E, para isso, tem que haver um banco de dados e pessoas treinadas para extrair esses dados, que são dos prontuários médicos, dos laboratórios, de uma série de fontes de informação que são fidedignas. A gente vai voltar a esse tema, mas falar um pouco sobre o que a gente sabe, né? Acho que a Índia tem metade dos casos de câncer de boca do mundo, né? Um número 50%. desproporcional em relação ao tamanho da população. E lá a gente tem algumas indicações da causa do problema. O betel, né, eles mastigam, eles ficam com uma folha, uma casca de uma árvore, que eles ficam na área retromolar. No final dos dois dentes, eles colocam ali e ficam com aquilo o dia inteiro, meio para anestesiar, para poder aguentar o dia inteiro, né? E isso desde jovem, tanto homem quanto mulher. E essa política está sendo feita uma política lá, usando o celular para fotografar e mandar direto para o centro para ser feito o diagnóstico e fazer uma intervenção precoce. Mas a sobrevida lá continua muito ruim, muito baixa, porque a maioria dos casos não tem é difícil o tratamento, principalmente porque é mais lesão mais posterior. Mas, do ponto de vista de saúde pública, esse trabalho de identificar as causas, de ter o registro das pessoas, né? O dado detalhado, completo e fidedigno da informação das pessoas é fundamental para o diagnóstico. Eu lembro que no Japão, há muitos anos atrás, o câncer de estômago era muito comum. E aí a política pública falou, olha, tem que fazer o exame, a endoscopia, né? Para na rua, faz a endoscopia, né? E identificar os hábitos alimentares mais associados e teve uma queda muito expressiva dos casos de câncer. Sim. No mundo inteiro caiu a incidência de câncer gástrico, tá? No mundo inteiro. Mas lá no Japão é explicado, porque mas nos outros países o que se sabe é que mudou a qualidade sanitária, que as verduras estão mais cuidadas, que tem o refrigerador. Qual que é o problema do câncer gástrico? Ele está diminuindo, mas a mortalidade continua. Não está conseguindo, o sobrevivente de câncer gástrico é 35% em 5 anos. Então, é uma baixa sobrevida. E a outra coisa que está aumentando no câncer gástrico é a obesidade. Então, as pessoas obesas estão tendo também mais câncer da junção gastroesofágica. E isso também tem uma mortalidade muito alta. Então, no caso do câncer gástrico, o importante é a alimentação,
evitar a infecção por Helicobacter pylori. Como é que evita essa infecção? Lava a mão, lava os alimentos, cuida de tudo que você vai ingerir. Nós fizemos um trabalho aqui em São Paulo não, conseguimos, o que é importante, o Brasil é muito grande. O Brasil são muitos Brasis, né? Então, lá nós fizemos Belém, fizemos São Paulo e fizemos Goiânia. E para ver como é que era o câncer gástrico nessas 3 regiões. E é diferente. Apesar de a gente ser o mesmo Brasil, as taxas são mais altas lá em Belém, a mortalidade é maior em Belém. Em Goiânia também teve uma taxa alta, então a gente está compilando esses dados e analisando e vendo qual é a importância da alimentação. A comida que se come em Goiânia não é a comida que se come em Belém, que não é a comida que se come em São Paulo. Então, e todos têm câncer gástrico. Então, você tem que conhecer o dia a dia do paciente, você tem que conhecer a profissão do paciente, só que, às vezes, a gente não sabe o que mais identificar, porque a gente não sabe também. Daí a importância da pesquisa, do levantamento de dados, isso. Que vai avançando. E agora, você, nos últimos anos, entrou em novas áreas de pesquisa sobre câncer. Você começou muito na cabeça e no pescoço, né? E agora está... E teve um aumento de câncer gástrico, né, entre jovens, né? E outras modalidades que você tem estudado recentemente. Sim. Quando você coleta o dado, a gente coleta o sangue e do sangue a gente faz o estudo das mutações e das alterações genéticas desse paciente. Também estamos trabalhando nisso. E nesse trabalho a gente está estudando câncer de colo retal em paciente jovem, o que a gente está vendo que está aumentando em paciente jovem, mas continua aumentando no idoso também. Porque quando você olha só um lado, você tem que olhar os dois lados, né? Quer dizer, o aumento não está no câncer gástrico, mas está no colo retal. E colo retal também. O câncer gástrico, né, diminuiu a incidência e a mortalidade continua elevada. E no colo retal, entre os jovens, tem aumentado. Está aumentando muito o câncer coloretal em jovem. E a nossa ideia é estudar o trato aéreo digestivo para ver aonde que... Porque se chegou no colo, passou pela boca, né? Então, por que não provoca nada nesse trajeto até chegar no colo? É porque fica muito mais tempo no colo. Então, tentar entender o que está acontecendo com esses jovens, se a alimentação é diferente. Existem hipóteses de que o leite materno pode estar causando isso, porque as mães que estão amamentando agora, elas passaram por uma exposição grande de ultraprocessados. Então, pode ser que esse leite tenha sido modificado. Essa é uma das hipóteses, mas não tem... Eu acho dificuldade aí, porque eu acho até a classificação do que é ultraprocessado, a ciência não chegou a um acordo ainda. Tem dezenas de definições, né, ou várias definições diferentes, algumas parecem muito arbitrárias, né? Em algumas o iogurte vai virar ultraprocessado, porque o critério é se tem algum produto que não tem na casa, mas não parece um critério científico, né? Parece um critério muito arbitrário, e outros critérios também. Mas sabe o que eu acho? Já criou um divisor de águas, já tem um começo, antes não tinha nem isso. Então, eu acho que esse divisor de águas já está criando a polêmica. E a polêmica vai o quê? Vai separar, vai ter os radicais processados, ultraprocessados, os que não têm processamento nenhum e do meio. Então, eu acho que tem que se fazer mais ciência e investigar o padrão de dieta. Uma das coisas que a gente está olhando também é o padrão de dieta de cada região do Brasil. E não só a alimentação, mas também os hábitos de vida, né, que podem influenciar a incidência de câncer. Sim. Aquilo que pode mudar, a mudança de comportamento é um processo difícil, é um processo demorado e depende muito do... Eu acho que não depende só da pessoa quando eu falo que vai mudar. Não, você tem que mudar, você tem que emagrecer. Não é assim. Porque tem um convívio social, uma série de outros fatores que interferem também no seu. Então, os hábitos de vida comportamentais individuais e do grupo. Você faz parte de um grupo, então você tem que fazer parte de um grupo saudável, pelo menos tentar influenciar esse grupo a ser mais saudável. A minha geração assistiu a mudança, por exemplo, no caso do câncer de mama. Quando eu era criança e jovem adolescente, amigas de minha mãe, muita gente, caso de câncer de mama era uma morte condenada. O câncer até era uma palavra proibida de se falar, que estigmatizava as pessoas. Mas nos anos 80 começou todas aquelas campanhas educativas do toque, né, o alerta da quantidade, do risco que tem, de como
identificar precocemente era relevante, né? E as campanhas foram muito bem sucedidas. Isso entrou no hábito da população. Uhum. Mas eu acho que a estratégia que tem que ser feita e que está se trabalhando mais é usar a mídia digital. Eu sempre falo isso. Você não tem que fazer terrorismo, você tem que explicar para a pessoa o risco que ela está correndo, a sua exposição. Se eu parar de fumar, a gente fez um trabalho também sobre isso, se eu parar de fumar 10 anos, diminui o meu risco de ter câncer? Diminui, mas não diminui 100%. Se eu parar 20 anos, diminui, sei lá, 30%, 40%. E se eu nunca fumar? Seu risco é igual a uma população normal. Então, as pessoas têm que entender que quais são as exposições de risco, que às vezes também não sabem. Entendeu? E eu acho que informar mais sobre as exposições de risco, como o excesso, o tabagismo, o excesso de alcoolismo, ficar em ambiente fechado, excesso de tela, tem várias radiação, tem várias outras coisas que influenciam no aparecimento do câncer. Agora, uma parte do seu trabalho importante, você passou 10 anos na França, foi diretora de epidemiologia da OMS, né? Coordenou, liderou grupos imensos de pesquisa, porque essa pesquisa ela requer grupos grandes de trabalho, né? Para identificar esses fatores. Me conta um pouco da sua experiência na França e a liderança desses projetos. Teve o Headspace, né? O Headspace. Bom, a França foi uma experiência muito boa, porque quando eu cheguei lá, a gente também era para registro de câncer e epidemiologia. E a decisão foi que eu teria que fazer um surveillance, né? Tipo, ir nos países pobres. Porque eles achavam assim, Maria Paula, se você fez isso lá em Goiânia, você vai dar conta de fazer a mesma coisa na África, sabe? Então, como é que você conseguiu fazer lá? Vamos para os outros países. Então, eu viajei muito pela China, vários países, conhecendo como é que eles cadastravam dados, digitavam dados, ensinando para eles como é que era o melhor de fazer. Então, era muito, muito interessante, porque às vezes eles ficavam em dificuldade de fazer coisas muito simples, entendeu? Às vezes a gente pensa que a ciência tem que ter um macro computador, não, às vezes sentar e conversar, explicar lá para os pesquisadores, ó, faz assim, eu lembro dele fazendo gráfico, eu falo, não, agora você mexe aqui, faz assim, dava tudo certo. Foi difícil, vou falar a verdade, foi difícil, porque as pessoas são acostumadas a ficar fazendo a mesma coisa. Então, quando você chega e fala, não, vamos fazer assim, fica assim meio... Tem uma resistência, né? Olha, no mundo empresarial privado é igual, tá? Mas foi ótimo, entendeu? Porque eu consegui fazer mudanças que eu achava importante e que persistem até hoje. Qual era o tamanho do grupo de trabalho que você liderava, fazia parte? O grupo não era grande. Deve ser umas 10, 15 pessoas. Não era tão grande. Mas com parcerias com outros países. É isso que eu ia falar. Uma das coisas mais importantes é estar todo mundo junto numa sala. O que é importante, gente, eu sei que tem um cara lá na Índia que eu posso contar com ele para a gente fazer um projeto. Eu sei que tem um lá no Irã, eu sei que a gente criou um grupo de pessoas, são mais de 15 países, que a gente nunca se encontrou ao vivo, às vezes uma ou duas vezes na vida, mas a gente tem uma coisa em comum. A gente quer fazer ciência, a gente quer fazer, principalmente oncologia. Então, isso nos liga muito. Muito... não é o grupo da mesma sala, não, mas é a rede espalhada, até para ter diversidade de dados, que é fundamental para a ciência. Exatamente. Por isso que aqui no Brasil eu quis fazer em vários estados. Eu falei, não, gente, vai fazer só São Paulo. Eu falei, não, São Paulo não, vamos Belém, vamos... E estou tentando outros locais. Nós temos gente também no Rio Grande do Sul, entendeu? Porque todo mundo está preocupado com câncer, só eu não. Entendeu? E vários cientistas estão preocupados. Mas é curioso, porque isso é a base da pesquisa em medicina. Né? Você faz vários estudos controlados em diversas regiões do mundo, né? Para poder validar e verificar, olha, que pode ser uma coincidência, pode ter um aspecto que não está considerado, pode ter uma variável omitida, pode ter um termo que não... Quer dizer, que são os meta-estudos em medicina, até você validar, por exemplo, a vacina contra a Covid, que foi descoberta muito rapidamente com base no RNA mensageiro, mas para ser validada foi um período longo de testes no mundo inteiro. Sim, exatamente isso. Porque se centralizar num lugar só, gente...
não vai resolver. A gente tem que dar para todo mundo a oportunidade de tratamento e Tem cura. que montar a rede. Sim, né? e a rede funciona, viu? E com critério, mas tem que ter o critério unificado, os protocolos. É um negócio que o povo sofre, que o brasileiro também não quer saber. Mas ciência é protocolo. A gente vai voltar a isso depois, mas ciência é protocolo. Se não seguir o protocolo, o resultado vai ninguém Não vai sair. não tem credibilidade. Então, isso funciona. Tireoide, que é um tema que virou uma profusão de operações. O câncer de tireoide é tão comum assim, e os tratamentos tão adequados, ou a ciência vem indicando outros caminhos? Eu estou com um aluno meu que... Ontem eu li o artigo dele que a gente está fazendo sobre câncer de tireoide no Brasil. O que acontece? O câncer de tireoide, ele está muito ligado à tecnologia, entendeu? Ao uso do ultrassom. Então, todo mundo faz ultrassonografia. Então, houve e está havendo um overdiagnóstico, excesso de diagnóstico. E o excesso de diagnóstico leva o quê? Excesso de tratamento. Excesso de tratamento leva o quê? Excesso de complicação. Teve um excesso de indicações equivocadas de que era caso de câncer, excesso de tratamento. Isso. O fundamental aqui é ter um diagnóstico mais preciso para agir nos casos que são graves, importantes, ou que podem se tornar graves, né? Mas não nos casos em que, de fato, não há problema. Exatamente. É aquela febre que dá quando se descobre uma coisa nova e todo mundo quer fazer o diagnóstico, entendeu? Então, no caso do câncer de tireoide, ocorreu isso, mas agora já tá estabilizando, já começou a estabilizar. Ainda aqui no Brasil, eu não lembro agora exatamente qual é o terceiro ou quarto, não, acho que quarto ou quinto lugar, entendeu? Na mulher, principalmente na mulher. Mas uma das coisas que está acontecendo é que às vezes a cirurgia causa lesões definitivas, problema de cálcio, osteoporose, quando a mulher engravida tem dificuldades. Então, tem que pensar bem e tem que fazer um diagnóstico preciso. A precisão diagnóstica no câncer de tireoide, como em qualquer tipo de câncer, é muito importante para fazer uma conduta terapêutica adequada, porque não só viver, ter qualidade de vida também. De uma maneira mais simples, você pode achar que tem um problema e não tem, ele faz, ou não achar que tem problema e tem. Isso. E o ideal é conseguir tentar reduzir, e daí a importância da precisão dos diagnósticos. Agora, houve também uma inflexão nos tratamentos de câncer, né? Que a gente, acho que antigamente a ideia é vamos matar o câncer, né? Agora não é mais tão assim. É verdade. Por isso que a medicina, a ciência é importante, entendeu? Antigamente, quando o paciente tinha uma metástase, quer dizer que vai morrer mesmo, não tem mais jeito. Não. Hoje em dia, com o avanço das novas drogas, a pessoa pode ter a doença nos ossos, espalhada, e está vivendo, entendeu? Pode ter uma vida relativamente normal e exercer, inclusive, a profissão. Então, quer dizer, consegue estabilizar o câncer? Sim, por muitos anos. Por muitos anos. Então, essa estabilização dá uma oportunidade para a pessoa de viver e não de sobreviver. Porque eu acho que sobreviver é meio pesado, entendeu? Tem que carregar muita coisa junto. Então, viver é mais leve. Viver como todas as outras pessoas. Bom, vamos entrar aqui num tema mais pessoal. Você esteve envolvida com o famoso caso Césio, em Goiás. O material radioativo foi roubado, muitas pessoas tiveram contato, adoeceram, algumas morreram. Conta um pouco dessa história. 4 morreram. 4 morreram. Foram 8, né, que foram para o Marcílio Dias, que estavam com aplasia de medula, quer dizer que a radiação, a dose era muito alta, e tiveram aplasia de medula, e foi levado para o Marcílio Dias, que era o centro de referência para tratamento desses pacientes. Um ano antes teve o acidente de Chernobyl, né? Em abril de 80. A usina nuclear na Rússia que explodiu. E um ano depois foi o de Goiânia, que foi em setembro, o outro foi em abril. E aí eles testaram uma droga lá, que chama granuloquine, para diminuir, para revitalizar a medula óssea. E aí foi testado nesses 8 pacientes também aqui no Marcílio Dias. 4
sobreviveram e conseguiram pelo efeito da droga. Então, o acidente foi muito difícil, e aí, quer dizer, essa droga teve efeito e hoje ela é usada rotineiramente nos pacientes que fazem quimioterapia, que fazem transplante, esse tipo de coisa. E depois você teve câncer? Exatamente. De médica a paciente? De médico para paciente, mas eu acho que eu nunca vou deixar de ser médica. Mas como é que foi Você teve aprendizados, e o que eu acho muito bacana, né? É importante, a sua maneira de lidar, tanto com os casos dos outros e seu, é que você sempre aprende alguma coisa, né? E aí, uma vez você disse assim, que você, como paciente, descobriu que o paciente é pouco ouvido. É pouco ouvido, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que o médico às vezes me pergunta: como é que você está? Está doendo aonde? Mas eu acho que a forma como foi estabelecido dentro da universidade, as relações, o médico é Deus, o paciente vai ser salvo por aquele Deus que sabe tudo. Então, essa relação ela é difícil no começo, mas eu acho que tem que parar de ser subserviente. Entendeu? Tem que ser uma relação menos autocrática, menos ditatorial. Sabe? Não vou fazer isso, pronto. Entendeu? Eu acho que o paciente ele tem que ter escolhas, ele não tem que seguir ordem. Ele pode até seguir a ordem depois, mas ele tem que falar não vou ou vou. Ele tem que pensar sobre o que ele quer. Mas o médico tem o conhecimento e o paciente não. Mas será que ele não consegue traduzir para o paciente de uma forma real, prática, o que vai acontecer? Eu acho que, peraí, não é uma coisa tão difícil assim. Se fosse a mãe dele, o irmão dele, ele não ia explicar direitinho? Ele conseguia explicar, né? Acho que são dois, você está enfatizando dois movimentos. Um é conseguir explicar, traduzir as opções que o paciente tem, né? As implicações de cada uma e aí tem uma escolha. A segunda é ouvir mais o paciente. Sim. Ouvir muito o paciente, não é mais. Eu acho que, às vezes, o paciente não consegue falar também. Porque quando a gente fica sabendo, é difícil. Você tem que engolir aquilo, goela abaixo, corre, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Entendeu? Então, você não entende a dimensão do problema. Então, isso demora a ser entendido. Não é uma coisa que você rápida. Toma um tempo. Bom, agora eu quero voltar ao tema dos cadastros, do acesso à informação e da importância da pesquisa científica para ter o tratamento preventivo do câncer e ter protocolos que permitam o diagnóstico precoce, né? Para isso, e a gente sabe da importância de detalhes na regulação. Tempo de fila importa, qualidade dos registros, consolidação das informações, protocolos nacionais, né, treinamento, né, regra de acesso à informação. O que a gente pode melhorar nesses aspectos no Brasil? Muita coisa você falou aí. Todas são muito importantes, entendeu? Mas eu acho que para andar direito, primeiro você tem que capacitar. E a importância do papel da pessoa dentro dessas bases de dados. Mas ele já tem um registro, um cadastro unificado, tem um cadastro confiável, fidedigno, unificado nacionalmente sobre isso? Sobre a vida do paciente. Até para viabilizar a pesquisa. A gente tem aqui no Brasil muitas boas bases de dados. Nenhuma base de dados é perfeita. A gente fala, está faltando, doutor, está faltando 20%. Não interessa, tem 80%. Está faltando 20%, tem 80%. Então, tem alguma coisa. O que eu digo para você? A base de dados brasileira de mortalidade começou em 1976. E essa é muito boa, né? Essa é muito boa. Mas quando começou era ruim. Certo. 20% dos hábitos do Nordeste não tinha causa especificada. Hoje é 5%. Eu trabalhei com essa base de dados há 30 anos atrás, né? E tinha isso, tinha subnotificação em alguns lugares, mas olha, dava para fazer muita coisa com aquela base de dados. Agora, o paciente que chega no hospital, a gente tem um cadastro adequado do paciente?
para câncer, existe o registro hospitalar de câncer. O registro hospitalar de câncer ele é obrigatório nos hospitais públicos, não é obrigatório. É recomendado nos privados, mas não é obrigatório. E esse cadastro inclui as informações dos hábitos pessoais? Pessoais. Perfeito. São 25 variáveis que o INCA criou e tem tabagismo, etilismo. Claro que tem coisas que tem que melhorar, mas eles têm uma base de dados. Qual que é o problema? Na hora que o cara vai registrar lá, às vezes o médico não perguntou, não tem informação, parte desses dados não tem informação. Mas eu acho que isso é uma questão de treinamento, capacitação e das pessoas entenderem da importância de responder. Um pouco também de processo de auditoria para verificar onde estão, até para poder educar. Esse é o grande problema também, essa revisão, essa validação da consistência. Será que está consistente? Será que isso aqui é verdade? Mas tem uma parte grande que você pode, via sistema, falar, olha, isso aqui, no mínimo, tem que ser olhado nesse caso, porque essa informação... Está errado, aparece um vermelhinho lá. Isso, exatamente. Então, eu acho que essa sinalização que você está falando, ela ajuda muito a melhorar a qualidade do dado. Mas o dado ele só é melhorado, sabe quando? O dia que alguém resolve ler esses dados e publicar sobre esses dados. Se não fizer isso... E usar os dados, né? Vai estar lindo, está tudo lindo, mas espera aí, cadê? Transformar isso em gestão, em ação. Isso. E tem que virar protocolo para o dentista, né, no caso de câncer de boca. Aí tem que ter o protocolo do que perguntas o dentista tem que fazer para poder identificar mínimas, né, ou o médico no exame. Né, e com isso você conseguir identificar precocemente esses cânceres. O tema da medicina melhorou a nossa vida. Nos países ricos de 1800, a expectativa de vida ao nascer era de 40 anos. Né? Hoje está chegando a 80, em alguns casos 90 anos. Sim, 100 anos no Japão. Então, assim, a qualidade de vida, a medicina foi espetacular. Os hábitos foram importantes, saneamento, lavar as mãos. Engraçado como demorou, né? A cair a ficha que lavar a mão era importante, né? Lavar os alimentos era importante. Isso é começo do século XIX. Né? Que esse é meu pai. Aquele médico húngaro, né? Que apaixonado por ele. Eu também. Né? Tem um livro do Cellini. Eu li o livro. Você leu o livro do Cellini? O livro do Cellini, só para explicar, né? Esse é um médico húngaro que vai trabalhar em Viena, começo do século XIX. E aí tinham dois hospitais que fazia partos. Né? E o parto é gratuito. Né? Tinha uma que todo mundo sabia que tinha uma taxa de mortalidade menor do que outra. Então, em princípio, você não pode escolher para onde você vai. O que as mulheres faziam? Elas ficavam na porta da melhor, né, já para ter o filho, porque aí tinha que carregar para dentro. E a pergunta é por quê? Porque onde morria mais, tinha uma escola de medicina. Onde morria menos, eram parteiras. E aí deu tinha uma bacia para lavar a mão na porta da enfermaria. Exato. E aí ele começa a levantar os dados, faz os dados, faz a análise, fala assim, acho que até teve um médico que se infectou. Foi. Né? E aí foi fazer o parto e morreu, a mãe morreu, todo mundo morreu. Mas enfim, aí falou, como é que pode a parteira ser melhor? E aí, os dados, eles descobriram que é coisa de lavar a mão, lá tinha lavar a mão, e na escola de medicina tinha um laboratório de patologia. Que saiu de lá. Então, médicos e os alunos estavam lá mexendo com corpos mortos, tem uma mulher grávida, vamos lá fazer o parto. E não tinha o hábito de lavar a mão. Ia morrer a mulher, né? E esse médico que se cortou, um diretor, inclusive, se cortou, morreu também. E ele fez os dados, lançou, e enfim, o dado era muito consistente. Todo mundo achou que ele estava errado. Uma unanimidade. Inclusive, não tinha tese. Por que isso? Não tem. Doido. Ele foi meio defenestrado, apesar da defesa dos seus alunos. Acabou perturbações internado no hospício e aparentemente foi morto pelos guardas à pancada. Né? É uma das histórias mais trágicas da medicina. Eu fico muito chocada com ele. Eu admirava, eu li a história também, porque gente, lavar a mão, tá vendo? Às vezes as coisas simples é que resolvem muitas coisas, né? É impressionante. Agora, então, você está comentando, quer dizer, mas a medicina genial, que melhorou a nossa qualidade de vida, tratamentos, a gente sabe do custo da medicina, dos tratamentos, que aumenta muito acima da inflação, e, de fato, é o custo que a gente paga para ter uma saúde melhor, mas tem muita coisa simples que pode ser feita e a gente não faz. Verdade. Tem muita coisa simples
e principalmente nos hábitos de vida, sabe? São hábitos de vida mais saudáveis. Então, eu acho que o que diminui o risco do câncer não é o medicamento mais caro, né? A droga é super importante, eu não nego, acho que isso muda tudo, mas a gente ter uma vida mais saudável, uma alimentação saudável, praticar exercício, você vai falar, você está falando feijão com arroz. É, o feijão com arroz mesmo. E outra coisa, socializar. Ter amigos. Então, a interação real muda muito o comportamento, porque você está vendo a pessoa, você está vendo o que está acontecendo. E isso melhora o futuro do paciente, da sociedade como um todo. E aí, nessa fase final da nossa conversa, né, a importância da divulgação de ciência. Sabemos pouco que é ciência no Brasil, inclusive médicos, né? Então, o exercício da medicina se baseia nesses trabalhos científicos. E, no entanto, na pandemia, uma quantidade impressionante de médicos, né, defendendo estudos, que não eram bem estudos, né, análises casuais, né, defendendo como se fosse ciência. O que revelou que esse grupo grande, que estava cuidando da nossa saúde, uma parte importante dele, não sabia o que era ciência. Infelizmente, isso é verdade, porque eles ficaram, a sociedade ficou de frente para um problema real e que precisava ser feita uma decisão. E a decisão da evidência do que é o melhor é a ciência, não tem outra coisa. O achismo não vai resolver. E a gente viu que muitos médicos, grande parte da sociedade, ficou eu não sei, enviesada, eu acho que talvez seja a palavra. Será que não falta ensinar um pouco o que são os protocolos da ciência? Né? Como é que você faz o teste? Como é que você chegou naquele resultado? Sim, sim. Por que a quimioterapia do tipo tal é adequada nesse caso do câncer, não é adequada naquele outro caso? Por que esse tratamento... Será que não está faltando um pouco ensinar o que está por trás dos resultados? Será que foi isso? Sim, eu acho que essa que você falou é uma coisa importante. Como nós chegamos nesse resultado? O que foi feito antes disso acontecer? Ensinar isso, descrever isso, porque parece um mistério. O remédio é um milagre, toma isso aqui. Mas para esse remédio, para essa vacina chegar aqui, ocorreram uma série de outras coisas. Eu acho que contar a história do que aconteceu, do protocolo, como diz você, ajuda muito as pessoas a entenderem a importância da ciência no tratamento, no diagnóstico do câncer, entendeu? Mas isso tem que ser... A gente tem que decodificar. Que eu acho que que foram criados códigos e as pessoas não conseguem entender. Então, acho que nós somos ruins de comunicação, entendeu? Teria que decodificar, explicar mais claramente para qualquer pessoa entender, eu acho. Maria Paula, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado eu. Nós agradecemos.